Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e estamos iniciando mais um programa Saberes em Casa para o ciclo 2. Que sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estão todos bem? Que ótimo, né? Nós estamos aí em mais um programa do mês de novembro e tá passando rápido, né? Por isso, não deixe de acompanhar todos os nossos programas até o final e compartilhe aí as suas atividades com a gente, tá? Essa é a parte mais importante, ok? Durante esses meses nós estamos trabalhando com direitos humanos, né? E neste mês sobre território. Olha que interessante. Até agora a gente conversou, né, no primeiro programa sobre a definição do território, a importância da participação da comunidade na intervenção desse território. Vocês estão lembrados disso? Pois é, vamos recapitular. No segundo programa, nós abordamos a história dos territórios e apresentamos possíveis intervenções nos bairros, né? Como a revitalização lá da praça, né, no território do Céu Paraíso. Foi uma ação em tanto, né? Maravilhosa, ok? Dá até para ver a praça agora. Já no nosso último programa, nós analisamos dados da pandemia em São Paulo. Observamos dados da vacinação em Guarulhos e o impacto da vacinação nos bairros. Olha, percebem que os nossos programas têm uma sequência, né? Isso é muito importante. Então é importante que você acompanhe a sequência, né? Bom, dando continuidade hoje, nós vamos conversar sobre a importância dos estudos realizados em cada território. Estudo do meio, pois é. Aí você vai falar, estudo do meio? Isso mesmo, acompanhe o nosso programa até o final e você vai entender, ok? Um exemplo desse estudo foi a pesquisa que trouxe no último programa, quando mostrei para vocês como o índice de vacinação em cada território influenciou no número de óbitos em cada um deles, tá? Ou seja, o estudo mostrou que em territórios em que a população teve um maior número de pessoas vacinadas, houve um número de óbitos inferior, quando comparado àquele com menos pessoas vacinadas, ok? O estudo dos territórios pode ser definido também como estudo do meio, entendeu? Vamos ver o que significa estudo do meio. O estudo do meio é uma ferramenta que possibilita aliar conhecimento da prática do território, da cidade, do bairro à teoria, ou seja, aquilo que está escrito, né? Esse estudo utiliza informações da comunidade local com o intuito de analisar sua história, sua cultura, suas particularidades, a fim de fazer com que entendamos melhor o local onde estamos inseridos, morando, trabalhando, vivendo, né? É importante que todos nós aprendamos sobre a sociedade em que vivemos, né? Isso pode ser ensinado e aprendido quando visitamos órgãos públicos, monumentos históricos, museus, teatros, né? As atividades em ambientes naturais, como zoológico, parque, praias, empresas com atividades humanitárias, também são ótimas opções de visita, assim como cooperativas de reciclagem ou de produção de alimentos naturais, ok? Há várias maneiras de fazer um estudo do meio, e uma destas formas é por meio de um passeio cultural, por exemplo. Uma visitação orientada a um parque, o zoológico, tem zoológico aqui em Guarulhos, hein? Museu e outros locais específicos, como eu já falei com vocês anteriormente. Outra forma de realizar esse estudo é através de uma pesquisa com os moradores, olha só, com pessoas que estão no território há mais tempo. Você vai obter dados muito interessantes, né? Com essas pessoas que moram há mais tempo nesse território, né? Trazer esse estudo para a prática é muito prazeroso e nos faz descobrir muitas coisas sobre o território e as pessoas que fazem parte dele, tá? Por isso, nós precisamos sempre ter em mente o que desejamos descobrir, e esse processo inicia-se com uma boa pergunta, né? Vamos dar um exemplo a vocês. Vamos pensar agora em um bairro. Bairro dos Pimentas, por exemplo, né? Tá aí, a imagem do bairro dos Pimentas. Território gigante, não é verdade? Já trabalhei por lá, né? Uns anos atrás. Aliás, adorei. Um dia, quem sabe, eu ainda volto lá, né?
Pensando no bairro dos Pimentas, eu gostaria de saber algumas coisas específicas, tá? Quantos espaços destinados à arte, cultura e lazer existem no bairro dos Pimentas? Esses espaços existem. Esse questionamento já poderia ser o primeiro passo para a minha pesquisa, por exemplo, né, sobre o território, sabia? Tá, quantos espaços de arte tem lá? Pois é. E vocês, o que vocês gostariam de descobrir, né? Já pararam para pensar nisso em algum momento? Né? Já tiveram, por exemplo, alguma curiosidade em relação a algum bairro, território aí da nossa cidade? Né? São tantos bairros aqui em Guarulhos, né? Pois é, essas são perguntas que dão início às pesquisas, perceberam? Né? Vamos a mais um exemplo de pesquisa que eu realizei. Pensando em aglomeração, afinal, estamos em tempo de pandemia, na verdade, o distanciamento social é fundamental para o controle do vírus, tá? Dados da GCM, que é a Guarda Civil Municipal, mostraram que no fim de semana do dia 5 deste mês, a GCM atendeu 54 chamadas de perturbação ao sossego público e aglomerações causadas pela população. Pois é, pessoal, vamos continuar nos cuidando, né? Olha só, desses 54 chamados, o território dos Pimentas foi responsável por 10 deles, seguidos pelo Centro com 9, Jardim São João com 8. Também foram recebidas denúncias de aglomeração nos bairros de Cumbica, Cocaia, Tabuão, Vila Galvão, Bom Sucesso, Copoúva, Ponte Grande, Parque Continental, Picanço. Puxa vida, hein? Pensando no estudo e na pesquisa, esses dados mostram informações sobre o território da nossa cidade em relação à perturbação ao sossego público e aglomerações, perceberam? Falando nisso, eu vou fazer um comentário importante aqui para vocês, né? Vocês conhecem a lei sobre a perturbação ao sossego público? Não? Então vejam, esta lei, ela é conhecida popularmente como Lei do Silêncio. Vamos ver o que diz a lei, né? A Lei Municipal de Guarulhos, número 7689, de 11 de 2019. A lei, ela proíbe a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados no âmbito do município de Guarulhos, ok? Lembrando que a Lei do Silêncio, ou PSIL, passa a ter início a partir das 22 horas e vai até às 7 da manhã. Né? Então, pessoal, vamos respeitar o direito de todo, né? Ter um descanso aí adequado, afinal todos têm seus trabalhos, escola e precisam descansar, né? Bora respeitar a lei, é importante, né? Bom, e temos que saber que quando não respeitamos, nós sofremos punições, né? O que a lei determina, né? Bom, voltando ao nosso estudo do meio, agora que sabemos as possibilidades de pesquisa, inclusive observamos uma delas aí com esses dados da GCM, vamos à nossa atividade do dia. Faça uma pergunta a si mesmo, o que eu gostaria de saber sobre o meu bairro, cidade ou sobre a minha escola também, por que não? Olha aí, faça essa pergunta para você mesmo. Como vimos, o estudo do meio é uma ótima estratégia para aprimorar esse olhar. Então, existem diversas técnicas que são propostas para auxiliar na realização deste estudo. Elabore aí junto com o seu professor, com a sua professora, uma lista de itens que deverão ser observados por você, educando, no entorno da sua residência. Por exemplo, quantidade de árvores, habitações, pontos de descarte de resíduos, áreas mais perigosas. Bom, depois leve esses dados para a sala de aula e compare as informações com os dados dos demais colegas. É importante perceber se as observações são parecidas, tá? Enfim, faça a sua pesquisa e compartilhe o resultado aqui conosco em nosso e-mail, que está aparecendo aí, né? Muito importante, para que possamos mostrar nos nossos próximos programas, ok? Eu estou aguardando a sua resposta. Até lá eu vou pensando também numa pesquisa que eu vou fazer sobre o meu bairro. Eu vou compartilhar com vocês. Tá legal? Pessoal, por enquanto é isso. Se cuidem, fiquem muito bem e quero vê-lo melhor ainda no próximo programa, tá? Grande abraço e até lá.